Oi, meus amigos, queridos inscritos, boa noite. Hoje continua sendo sábado, dia 2 de maio de 2026, e eu volto para ler a comunidade mais um conjunto de grandes, numerosas e extensas atualizações a respeito do desenvolvimento do reset global das moedas. Eu agradeço a presença de vocês, a visita novamente aqui no meu canal e peço à comunidade, as pessoas que ainda não me conhecem, estão me conhecendo pela primeira vez, muito prazer, faço um convite para que você se inscreva no meu canal. E se inscrevendo no meu canal, você vai ter acesso a todo esse conteúdo sempre que você quiser dar uma passadinha por aqui. Se você puder deixar o seu like como contribuição, hypar os meus vídeos, eu vou me sentir muito agradecido. Isso ajuda o meu canal a crescer bastante. Se quiser deixar um comentário, fica à vontade. E se quiser sempre ser avisado quando eu gravo vídeos novos, ativa o sininho para todas as notificações. Esses indicadores garantem que nós não nos percamos mais de vista, tá certo, pessoal? Bom, há grandes artigos, não posso dizer que não. As inteligências, elas citam cada vez mais etapas cronológicas interessantes no campo do desenvolvimento digital, na tokenização, em toda essa grande sistematização que está ocorrendo, pessoal? E não podemos deixar de visualizar esses... Só um instantinho, estou ajeitando a câmera aqui, pessoal. Não podemos deixar de visualizar esses cenários, Eu coloco essas informações aqui deliberadamente para quem quiser estar observando, para quem quiser estar ouvindo, Ninguém é obrigado, mas aqui tem um conteúdo de muito conhecimento, consciência, aplicando todos os mecanismos destes grandes acontecimentos, e estarmos interligados a isso, se torna uma questão, por vezes, uma obrigação nossa, Eu me sinto bastante confiante de uma nova era, É difícil afirmar tais fatos, diante de um mundo tão caótico, tão expressivo em caos e outras coisas, mas eu acredito que o plano de Deus para a humanidade é a vitória, o plano de Deus para nós que estamos aqui é abundância, é prosperidade, e não é o sofrimento, nem a segregação por meio sei lá, como as pessoas quiserem interpretar. Esse é o meu pensamento, e se for da consciência de alguns aí, a gente acaba se encontrando num caminho até além destas questões globais, pessoal? Mas cada um tem o direito de ter a sua opinião, o seu pensamento, e relativamente quem tem razão no fundo de tudo é Deus, Pessoal, eu continuo desejando a vocês um excelente sábado, de muita alegria, e espero que vocês gostem dessa leitura e dessa atualização na voz do Danilo Sérgio. Então, eu gostaria de seguir esse cronograma, com informações da inteligência que dizem: na sexta-feira, 1º de maio de 2026, um informante de alto escalão divulgou o cronograma explosivo e atualizado para a fase da reinicialização monetária global e ativação das máquinas de cura quântica, confirmando que o relógio chegou a zero e a aliança está no controle total. Sábado, 2 de maio de 2026. Grandes redutos do Estado Profundo são invadidos em todo o mundo, enquanto as unidades militares leais a Trump executam os mandatos finais. Executivos da indústria farmacêutica entram em pânico com a exposição de seus crimes contra a humanidade.
Estoquem seus recursos e preparem-se para apagões. Domingo, 3 de maio de 2026. Uma ativação nos países da primeira onda acontecerá. O QFS lastreado em ouro entra em operação, desmascarando a fraude do dinheiro fiduciário. Chega da Receita Federal. Chega de escravidão por dívida. Trump anuncia a restauração da soberania. Segunda-feira, 4 de maio de 2026. As transmissões do EBS iniciam testes de 8 horas no Starlink. Verdades bombásticas são reveladas sobre redes da elite, fraude eleitoral, tecnologia de cura suprimida. O despertar público se acelerará. Difícil. Na terça, 5 de maio de 2026, conclusão da reestruturação financeira global. Zim, Dinar, Dong disparam. Projetos humanitários são financiados com a entrada de trilhões nas contas da aliança. Bancos da elite entram em colapso devido à própria corrupção. 6 de maio de 2026, quarta-feira. Início de um confinamento em algumas das principais cidades do ZEUA, com prisões em massa. Novamente, elites de Hollywood, chefes da indústria farmacêutica são detidos. A lei marcial protege patriotas enquanto a justiça é feita. Quinta-feira, 7 de maio. Pode ser que vejamos as primeiras demonstrações públicas da tecnologia de máquinas de cura em instalações militares de segurança máxima. Campos de cura quântica reparam o DNA, revertem envelhecimento e curam doenças terminais em minutos. Sexta-feira, 8 de maio. Centros humanitários selecionados em todo o mundo começam a receber as máquinas. Energia de plasma inspirada em Tesla regenera células, elimina câncer e restaura membros. O fim do sistema prisional farmacêutico chegou. 9 de maio. Divulgação EBS. Tecnologia extraterrestre submetida em energia reversa para o benefício da humanidade. Revelada a supressão de energia livre e da tecnologia de cura. Trump vai declarar o grande despertar completo. 10 de maio. Início de implantação em massa em zonas libertadas. Acesso livre. Relatos de milagres. Em 12 de maio, esperamos que Trump discurse para uma nação de um local seguro, revelando o cronograma completo da rede. A liberdade ressoa enquanto a humanidade alcança uma nova dimensão e saúde perfeita. A elite acabou. Seus dias de nos envenenar terminaram. Os leitos médicos representam a vitória da luz sobre as trevas. Mantenham-se firmes. Há momentos na história que são visíveis. E há momentos que permanecem ocultos, até que estejam prontos para serem compreendidos. O que o nosso Pai escreveu nunca foi para ser encontrado rapidamente. Foi para sobreviver, não apenas como uma carta, como uma prova, mas como um guia. Era um documento para o qual o mundo ainda não estava preparado. Não era uma simples lista de queixas, mas um plano estratégico para a implementação de uma nova infraestrutura global.
Naquela época, a base ainda não existia. As pessoas ainda não estavam preparadas para isso. O sistema ainda não estava preparado para isso. As instituições não estavam alinhadas. A tecnologia ainda não existia. A infraestrutura ainda não existia. Os canais de comunicação eram controlados. As condições para mudança ainda não estavam presentes. Então, ele não escreveu uma mensagem, escreveu uma série de instruções para um novo mundo. Naquelas páginas, ele esboçou a arquitetura de uma realidade diferente, a realidade em que vivemos hoje. Compreendeu desde cedo que o poder centralizado, inevitavelmente, se consolidaria e que a descentralização seria o único contrapeso viável. Portanto, ele não pensava em termos de reformas de curto prazo, mas em termos de sistemas. Ele foi o visionário que iniciou o trabalho, juntamente com um seleto grupo das mentes mais progressistas de sua época. Ele lançou as bases conceituais para o que mais tarde se tornaria a arquitetura descentralizada, os princípios subjacentes ao blockchain. Compreendeu que, para ser verdadeiramente livre, um sistema precisava ser imutável e distribuído, e assumiu a liderança para garantir que esses projetos fossem elaborados. Essa foi a origem do que muitos conhecem hoje como a estrutura legislativa e econômica projetada para remodelar o cenário financeiro global, eliminar as correntes da dívida e devolver a riqueza mundial ao povo. Hoje testemunhamos o enorme alcance de sua visão à medida que o cenário global se transforma. Vemos como as maiores empresas e instituições financeiras do mundo estão começando a tokenizar seus ativos, migrar todas as suas operações para a blockchain e adotar as estruturas que ele estabeleceu há décadas atrás. O que o mundo acabaria reconhecendo no Bitcoin e posteriormente em estruturas de sistemas como a ISO 20022 não foi coincidência, mas a ativação estratégica do seu plano de longo prazo. Um sistema financeiro que não é controlado por poucas pessoas, mas sim estruturado, transparente e interoperável. Ao mesmo tempo, ele antecipou a ascensão das redes globais de comunicação, a criação da internet, o crescimento exponencial do seu poder e o desenvolvimento da inteligência artificial não foram acontecimentos isolados, foram passos necessários. Alguns rumores. No jantar de Estado na Casa Branca, em 28 de abril de 2026, o rei Charles III presenteou o presidente Donald John Trump com um artefato histórico, o sino original do submarino HMS Trump P-333 da classe T da Marinha Real Britânica. O sino fundido e com a inscrição Trump 1944 pertenceu ao submarino da época da Segunda Guerra Mundial, que serviu com distinção no Teatro de Operações do Pacífico, lançado em 1944. O HMS Trump patrulhou águas inimigas e protegeu os interesses dos aliados. Posteriormente passou por modernização antes de ser desativado. O sino, tradicionalmente exibido quando o navio estava no porto, carrega o nome que mais tarde se tornaria sinônimo de força e liderança. O presente ressalta a inquebrável relação especial
na qual as duas nações permaneceram lado a lado durante as guerras mundiais e além, assim como a tripulação do HMS Trump operava com uma equipe disciplinada sob pressão. Um símbolo poderoso completou seu ciclo. Uma continuação da informação de Mark Z. Embora tudo esteja bem, e isso seja uma boa notícia, já vimos uma movimentação significativa com títulos. Não acreditamos que faça diferença se os pagamentos restantes dos títulos ocorrerem antes ou depois da fase 4B. Mark e outros sempre disseram que os pagamentos dos títulos continuariam mesmo com o início da fase 4B. Os títulos nunca foram o principal fator ao ser observado. Como muitos apontam, os grupos de gatilho foram a verdadeira chave para avançarmos para a fase 4B do processo. Se você tem acompanhado de perto, já sabe. As notificações podem chegar a qualquer momento. Ainda não estamos prontos para comemorar, mas podemos confirmar que o dinheiro está circulando em um ritmo incrível. Estamos em sintonia com o que os outros estão compartilhando. As notificações podem ser enviadas a qualquer momento. Mantenha o otimismo e a calma. Faça o que for preciso para superar os próximos dias. Ninguém sabe o momento exato em que os agendamentos da fase 4B começarão, mas está mais perto do que nunca. A pasta vermelha está se movendo. O momento chegou. Quando a pasta vermelha se abrir, a sequência final começará, sem retorno, sem volta. Prepare-se. 12 de maio é o ponto de desencadeamento, não uma data, um sinal. EBS e EAS já estão sob controle militar. O projeto Odin e Starlink estão em posição. A rede civil é uma fachada. A verdadeira rede está armada. 10 nações estão conectadas à transmissão global. Quando sinalizar, todas as telas se fundirão em uma única transmissão. A distribuição dos fundos está em andamento. A transmissão exporá tudo: corrupção governamental, fraude bancária, crimes militares, sem filtro, sem atraso. É a contagem regressiva. O próximo sinal não esperará. O sistema financeiro quântico já está ativo globalmente. Isso não é um teste. O sistema financeiro que todos estávamos esperando finalmente está operacional. O sistema financeiro quântico já está ativo em mais de 200 países. Estes pagamentos estão sendo depositados neste exato momento. Os pagamentos do QFS poderão ser resgatados em sua conta QFS. Quando as notificações da repatriação chegarem por e-mail, elas conterão instruções. Haverá um número internacional ou uma lista de números de contato de outros países, um link seguro ou ambos. Esse é um processo militar bem estruturado e será fácil de seguir. Este será o primeiro ponto de contato, e a partir daí, a ligação provavelmente terá opções de países para os quais você será redirecionado. O link seguro fará o mesmo. Haverá um processo, basta segui-lo. Não há necessidade de complicar mais. Isso nunca aconteceu antes, mas tenho plena confiança de que não será difícil.
Haverá um prazo para as trocas de informações, então você não precisa fazer isso de forma rápida, né? Pode ter seu momento. Por favor, pessoal, mantenham o foco. O relatório também discute o desmantelamento do Estado profundo e a implementação, destacando a transição para um novo sistema financeiro lastreado em ouro e tecnologias revolucionárias de cura. Nova ordem global. SPLC, DNC, GOP, USA-ID, CARE, ABC News, CNN, CBS, ONU, PBS, BLM, LGBTQIA, NBC, HHS, OMS, WEF, BIS, AMA, CIA, MI6, Open Society, uma máquina verdadeira de lavar dinheiro global, financiada por um cartel bancário global oculto, por um cartel legal financiado pelo cartel bancário que financia membros das matrizes e setores. Com o final de abril de 2026, uma transformação financeira está em curso, com a transição de uma economia fiduciária para um sistema lastreado em ouro por meio de uma reinicialização monetária global, o que exige preparação para instabilidade iminente. Alguns destaques na transmissão do Mark destacou o novo primeiro-ministro designado do Iraque, Ali al-Zayed, e discutiu a dinâmica do mercado de títulos, rumores sobre a liquidez e mudanças financeiras globais à medida que o otimismo cresce. Sobre os títulos, pelo que soube, neste fim de semana, há a possibilidade de alguém receber os fundos. Conheço pessoas que já têm um agendamento para a próxima terça ou quarta e juram que é isso mesmo, estão muito animadas. Vou cruzar os dedos e torcer por eles. Se for bom para eles, é bom para nós. Me disseram que seria rápido, em questão de horas após a emissão dos títulos. Se for uma emissão simultânea, mas os responsáveis pelos pagamentos me disseram que acreditam que levará pelo menos 3 dias. Originalmente me disseram que haveria um intervalo de cerca de 10 dias. Nós devemos receber os títulos. Nós, detentores de moeda estrangeira, deveríamos ir aos bancos. Esse é o plano que ouço há 20 anos. Ouvi agora que o período será mais curto e que eles condensaram isso porque não conseguiram manter tudo em segredo. Há um evento transformador para este mês de maio, envolvendo tecnologia médica avançada, mudanças no sistema financeiro e uma significativa convulsão política contra as estruturas de poder das elites, prometendo uma nova ordem global. Bom, essa foi mais uma grande atualização dos provedores de inteligência, né, pessoal? Desses grandes mecanismos de informação que trazem notícias sobre esse cenário específico. Eu vou aqui a mais um grande provedor de informações, que é o Bruce, né? Na sua última atualização, no dia 30 de abril de 2026, né? Foram notadas algumas das principais
atualizações sobre o desenvolvimento do GCR, dos ativos, dos bônus e dos títulos, né? Então eu gostaria de ler a vocês. Vamos lá? Notas da inteligência sobre a grande chamada de Bruce, 30/4/2026. O mundo das teleconferências de inteligência financeira é frequentemente um turbilhão de expectativas, dicas enigmáticas e cronogramas em constante mudança. A grande teleconferência de Bruce, transcrita pela Wiser Now, é uma voz proeminente nesse cenário, especialmente para aqueles que acompanham a reavaliação do dinar iraquiano e as mudanças financeiras globais relacionadas. Vamos analisar os pontos principais de sua teleconferência na última quinta-feira à noite, 30 de abril de 2026, conforme a data na transcrição. Lembrando a importante observação de Wiser Now de que grande parte do conteúdo da teleconferência foi filtrado devido à sua natureza política e religiosa. Logo de início, o aviso estabelece um contexto importante. A ligação de Bruce contém muitas opiniões políticas, portanto, as informações disponíveis eram limitadas. Isso significa que a transcrição que temos é seletiva, focando-se exclusivamente nas atualizações financeiras e logísticas. Embora isso ofereça um resumo conciso, também implica que um contexto mais profundo ou o raciocínio subjacente às declarações podem estar ausentes. Para os ouvintes e leitores da comunidade, compreender esse filtro é fundamental para interpretar as informações apresentadas. Uma parte significativa da conversa girou em torno do projeto de lei ou lei sobre criptomoedas, frequentemente chamado de CryptoClarity. Bruce expressou frustração e confusão em relação ao seu status. Anteriormente, os ouvintes haviam sido informados de que ele havia sido aprovado ou que havia uma ordem executiva associada a ele, tornando o assunto encerrado. No entanto, Bruce afirmou: "Não acho que seja esse o caso." Curiosamente, relatou que o presidente Trump, que considerando a data de 2026 na transcrição, sugerindo que a data poderia ser um erro, quando Trump assinou certas ordens executivas. Notavelmente, essa assinatura não foi aberta à imprensa, levando a especulações sobre o seu conteúdo. Bruce admitiu: "O que ele assinou? Eu não sei", mas ponderou que poderia ser algum tipo de autorização para a lei de clareza. Ele também relatou que Trump estava muito irritado, adicionando uma dimensão emocional aos atrasos legislativos. A expectativa era de que a lei de clareza fosse finalizada com a esperança de que as ordens executivas assinadas pudessem acelerar o processo. Outro tema recorrente nessas reuniões de inteligência é o sistema financeiro quântico. Bruce anunciou um novo cronograma, afirmando que o sistema QFS está totalmente integrado. Isso ocorreu a partir do dia 1º de maio. Segundo ele, esse sistema tem contas completamente integradas. No entanto, essa não é a primeira vez que tal anúncio seja feito, Bruce reconheceu.
Pensávamos que algumas semanas já estava finalizado. Isso evidencia um prazo de imprevistos para a integração do QFS, que frequentemente são revistos. Em conjunto com as atualizações do QFS, a chamada também mencionou os tão aguardados números 800. Esses números são frequentemente citados como ponto de ativação para agendamentos de câmbio na comunidade DINAR. Bruce indicou que esses números podem ser esperados em algum momento a partir do início de maio. Para os detentores de DINAR, a informação mais direta dizia respeito ao Iraque. Bruce apresentou um novo primeiro-ministro, não sudanês, embora tivesse dificuldade em pronunciar o nome. Ele sugeriu que esse líder foi escolhido a dedo, possivelmente com influência externa, e que já estava no poder, mesmo que você não o veja. A notícia crucial para os detentores de moedas estrangeiras foi a projeção de novas taxas não apenas para o dinar, mas para todas as outras moedas. Na noite de domingo, quando o mercado cambial voltar a subir, espera-se que essas taxas atualizadas sejam refletidas na segunda-feira, 4 de maio de 2026. Esse cronograma, assim como outros, reconhece atrasos anteriores. A grande previsão, conforme apresentada, retrata uma intensa expectativa combinada com fluidez e, por vezes, frustrante falta de informações concretas e verificáveis. Muitos desenvolvimentos importantes da Lei de Clareza, a integração do QFS e a reavaliação do DINAR são constantemente descritos como iminentes ou a poucos dias de distância, apenas para serem adiados ou esclarecidos em chamadas subsequentes. A dependência de ordens executivas não confirmadas, reuniões misteriosas a portas fechadas e informações privilegiadas permanece uma marca registrada dessa narrativa. Enquanto a comunidade continua a reagir com entusiasmo a essas atualizações, a declaração reforça a natureza do espaço de informações sobre o DINAR, um ciclo constante de esperança e especulação e a crença persistente de que mudanças financeiras monumentais estão sempre prestes a acontecer. Bom, pessoal, essa é uma transcrição, feita por uma inteligência. Quem tiver o interesse de ver a chamada que o Bruce faz na íntegra, você pode visitar o site universe.com e lá você pode obter, está em inglês, no site, infelizmente, você vai ter que ler, Ele conversa com as pessoas por cerca de 2 horas, e nessas 2 horas faz essas grandes afirmações e traz essas notícias a todos nós, todas as terças e quintas-feiras, Seguindo aqui, pessoal, só um instantinho, por favor. O fato que não chegou às manchetes, mas que representa a maior transferência de riqueza da história mundial, o último mandato de Jeremy Powell como presidente do Federal Reserve, o Banco Central Privado do Congresso, termina na sexta, 15 de maio de 2026. Há algum tempo, Trump transferirá o Federal Reserve para a alçada do Tesouro do Zewa. Espera-se que isso aconteça até o dia 15 de maio de 2026,
quando o sucessor de Powell, Kevin Warsh, assuma o cargo e anuncia a redefinição de moeda global, com a substituição do dólar federal fiduciário por títulos do Tesouro dos Estados Unidos da América lastreados em ouro e outros ativos. Cronograma de ativação do GCR, leitos médicos. A partir de 1º de maio, informantes divulgam um cronograma atualizado e explosivo para a fase final da reinicialização monetária global. O sistema financeiro quântico foi consolidado e irreversível desde janeiro e fevereiro de 2026. Há nações que possuem moeda estrangeira lastreada em ouro. O sistema fiduciário falho está destruído. As operações serão bíblicas. Bens de origem duvidosa apreendidos, trilhões em riquezas roubados, redirecionados para a humanidade por meio de fundos fiduciários globais. O jubileu da dívida foi implementado. Pacotes de prosperidade foram pré-carregados para os humanitários de nível 4B. 1º de maio, o sistema financeiro quântico envia notificações de nível 4B para agendar compromissos de troca e resgate. 3 de maio, o sistema será totalmente ativado nos países da primeira onda. O sistema de garantia de moedas qualitativo, lastreado em ouro, entra em operação, pondo fim à farsa do dinheiro fiduciário. Adeus à Receita Federal. Adeus à dívida. Trump anuncia a restauração da soberania. 5 de maio. Reestruturação financeira global é concluída. Zen, dinar, dong, real, rúpia disparam. Projetos humanitários são financiados com a entrada de trilhões nas contas da aliança. Bancos de quinta categoria entram em colapso sob o próprio jugo. 11 de maio, anúncios. 15 de maio, Kevin Warsh assume o comando do Federal Reserve. Espera-se que ele anuncie uma reinicialização monetária global com a substituição do dólar fiduciário pelas novas notas do Tesouro do ZEUA. 30 de maio, integração completa do QFS. Eventos do Cisne Negro iminente. Ataque cibernético massivo e colapso financeiro global acontecendo agora. Bancos fecham. Mercados caem. Negociação de Bitcoin sendo interrompida. Países do BRICS reunidos nesse exato momento para discutir o fim do dólar americano como moeda fiduciária, embora a ideia já tenha sido rejeitada para o comércio internacional. No dia 1º de maio, a reforma financeira começou com a notificação do nível 4B, que desencadeou a liberação de valores mobiliários reajustados e a redistribuição de riqueza. Os bancos receberão novos códigos a partir de 8 de maio de 2025. As leis extinguem dívidas ilegítimas. Os anúncios estão marcados para 11 de maio, com o lançamento da nova moeda lastreada em ouro em 17 de maio, e a integração completa do QFS sendo enfim concluída até 30 de maio de 2026. O sistema financeiro quântico tornou-se irreversível. Operações que foram feitas foram bíblicas. Bens de origem duvidosa foram apreendidos. Trilhões em riquezas roubadas, redirecionadas para a humanidade, por meio de fundos fiduciários globais. O jubileu da dívida foi implementado. Hipotecas, cartões de crédito, empréstimos estudantis perdoados, pacotes de prosperidade pré-carregados para os humanitários de nível 4B.
1º de maio, QFS, integrado às nossas contas Quantum. O sistema QFS, uma fonte confiável, informou que entre os dias 4 e 8 de maio, o Tier 4B deve receber os números oficiais para agendar trocas e resgates. As novas taxas de câmbio deverão estar disponíveis no Forex até domingo 3 de maio. 15 de maio, Kevin Walsh assume o controle do Federal Reserve. 17 de maio, lançamento da nova moeda lastreada em ouro, segundo J.D. Vance. Só um instantinho, pessoal. Mais informações desse setor financeiro global acompanham a narrativa. Só um instantinho, por favor. Em um mundo cada vez mais interconectado, as estratégias econômicas desempenham um papel mais proeminente nas relações internacionais. Um vídeo recente e esclarecedor de Shan Fu explora essas dinâmicas completas, oferecendo uma análise aprofundada de como as ferramentas econômicas, particularmente as sanções, estão sendo utilizadas e os profundos efeitos que elas têm no cenário financeiro global. O vídeo destaca uma tendência significativa: o uso estratégico de medidas financeiras para alcançar objetivos geopolíticos mais amplos. Ele analisa meticulosamente como uma grande potência econômica global está aplicando estratégias financeiras redirecionadas contra uma nação específica, visando influenciar suas atividades econômicas ao impactar setores-chave como o comércio e as redes bancárias. Essa abordagem, exemplificada por iniciativas para restringir fluxos de receita e estabilizar a moeda, espelha estratégias globais semelhantes observadas nos últimos anos, como as ações tomadas contra outra economia importante, que resultaram na imobilização de reservas cambiais substanciais. Tais movimentos inevitavelmente provocaram reações em todo o sistema financeiro global, levando bancos centrais do mundo todo a reconsiderarem suas alocações de ativos e, notadamente, a aumentarem suas compras de ativos de reservas alternativos, principalmente o ouro. Essas estratégias financeiras assertivas levam naturalmente a mudanças econômicas consideráveis nos países visados. O vídeo ilustra as consequências diretas, incluindo pressões inflacionárias significativas, depreciação cambial e redução de fontes de receita essenciais, o que pode impactar a produção econômica geral de uma nação e sua capacidade do comércio internacional. Além disso, o alcance dessas estratégias se estende globalmente com a ameaça de medidas secundárias que impactam quaisquer instituições ou entidades financeiras internacionais que continuem a interagir com a economia visada. Essa ampla influência compreensivelmente provocou fortes respostas de outros grandes atores econômicos como a China. Essas nações estão explorando e desenvolvendo ativamente mecanismos de pagamento alternativos, incluindo o uso de mercadorias físicas e a expansão de seus próprios sistemas de transações transfronteiriças, sinalizando um claro impulso para a diversificação em relação aos métodos de pagamento tradicionais. A discussão também destaca a crescente estabilidade do sistema monetário global, predominante em contexto de níveis crescentes de dívida nacional, inflação flutuante e tensões internacionais acentuadas.
À medida que os governos enfrentam déficits orçamentários consideráveis e potenciais riscos financeiros, a confiança em ativos tradicionais denominados em dólares pode ser afetada. Essa dinâmica é um fator-chave por trás da comunicação, aceleração do ouro pelos bancos centrais. Essa acumulação percebido como ativo de reserva mais estável. Além disso, uma expansão do monitoramento financeiro para o ambiente digital, com autoridades apreendendo ativos digitais vinculados a entidades sancionadas. Esse desenvolvimento ressalta as crescentes complexidades e os riscos potenciais de operar dentro ou ao lado da arquitetura financeira global existente. O vídeo apresenta uma narrativa convincente sobre as escolhas que os países e os bancos centrais enfrentam hoje. Navegar por dentro de um sistema financeiro global que emprega cada vez mais medidas econômicas e estratégias, enfrentando assim os riscos potenciais de restrições de ativos, ou buscar ativamente a diversificação em ativos alternativos, como ouro e sistemas independentes de pagamento digital. A situação atual discutida serve como um exemplo poderoso de como essas estratégias econômicas podem acelerar o ímpeto para a desdolarização e fomentar uma transição para um futuro monetário mais multipolar, onde múltiplas moedas e sistemas financeiros exercem influência significativa. A análise convida os espectadores a refletir sobre a resiliência das nações sob tais pressões e traçar paralelos com exemplos anteriores de estratégias econômicas semelhantes. Choque do petróleo e divergências políticas. Aumento dos preços de energia colide com a incerteza das taxas de juros globais. A escalada dos preços do petróleo e os sinais divergentes dos bancos centrais estão aumentando a pressão sobre a inflação, as moedas e a estabilidade financeira global. Os mercados financeiros globais estão reagindo a uma nova alta nos preços do petróleo, impulsionado por tensões geopolíticas, enquanto os bancos centrais demonstram crescente hesitação e divisão em relação à política de taxa de juros. Isso está acontecendo agora, à medida que os riscos de abastecimento relacionados a conflitos elevam os preços do petróleo bruto, enquanto os formuladores de políticas avaliam se um maior aperto monetário poderia desacelerar o crescimento econômico já frágil. Entre os principais intervenientes estão a Reserva Federal do ZEW, o Banco Central Europeu e os mercados de energia, todos navegando num ambiente complexo de persistência de inflação e incerteza econômica. A aplicação mais ampla é clara. O aumento dos custos de energia, combinado com a incerteza política, está amplificando o estresse financeiro sistêmico, um sinal fundamental na dinâmica mais ampla da reestruturação global. Principais desenvolvimentos: os preços do petróleo sobem devido a temores de oferta. Os mercados de energia permanecem voláteis. Preços do petróleo bruto se aproximando das máximas dos últimos meses. Tensões contínuas interrompem importantes rotas de transporte marítimo e de abastecimento. Bancos centrais sinalizam cautela na política monetária. A direção das taxas de juros está se tornando incerta. Formuladores de políticas estão avaliando o controle da inflação versus os riscos de crescimento. Os sinais sugerem decisões sobre as taxas de juros mais lentas ou adiadas.
Riscos de inflação se intensificam. Os custos de energia estão alimentando pressões inflacionárias mais amplas. Preços mais altos dos combustíveis impactando os custos de transporte, manufatura e alimentos. Inflação se mostrando mais persistente do que o esperado. Os mercados cambiais reagem à divergência. As taxas de câmbio refletem a incerteza. O dólar americano permanece firme em meio à instabilidade global. Outras moedas enfrentam pressão da inflação e dos fluxos de capital. Perspectivas de crescimento global enfraquecidas. O ritmo de crescimento econômico está diminuindo. Empresas enfrentam custos de insumos mais altos e margens reduzidas. Previsões de crescimento global sob pressão de baixa. Por que isso é importante? Esse momento destaca uma intersecção crítica, os choques energéticos e a incerteza política monetária estão se reforçando mutuamente, aumentando o risco geral do sistema financeiro. Os mercados estão se tornando mais voláteis à medida que os investidores tentam precificar tanto a inflação persistente quanto a direção incerta das políticas públicas. Para os formuladores de políticas, a situação cria um dilema difícil. O aperto monetário corre o risco de desacelerar o crescimento, enquanto o afrouxamento pode permitir que a inflação se torne persistente. Em nível sistêmico, isso reflete uma mudança mais ampla em direção a respostas políticas globais menos coordenadas, aumentando a fragmentação. Para quem possui moeda estrangeira, a combinação de diversos investidores, centenas, milhares no mundo todo, e até muitos estão até aqui no meu canal, O poder de compra diminui com o aumento da inflação global. A volatilidade cambial aumenta com a divergência de políticas. A força do dólar impacta os preços do comércio global. Maior exposição ao risco em moedas mais fracas. Implicações para a reestruturação global. Inflação impulsionada pela energia. Reestruturação dos mercados. A volatilidade persistente do setor energético está forçando mudanças estruturais nos sistemas de preços, nas cadeias de suprimentos e nos marcos das políticas econômicas. Fragmentação da política monetária. Estratégias divergentes dos bancos centrais sinalizam uma tendência para um sistema financeiro global menos sincronizado, aumentando a instabilidade. A convergência do aumento dos preços do petróleo e da incerteza da política monetária representa um ponto de tensão significativo para o sistema financeiro global. Com a persistência das pressões inflacionárias e o enfraquecimento da clareza política, os efeitos em cadeia estão se espalhando pelas moedas, mercados e economias. Este não é um desequilíbrio temporário. Reflete uma transição mais profunda na forma como as finanças globais respondem aos choques. Quando a volatilidade energética se encontra com a incerteza política, o sistema financeiro global entra em um período de mudança estrutural. Bom, pessoal, tenho também mais um artigo aqui sobre o anúncio do Iraque, o plano que o Iraque está anunciando, um plano internacional para o dinar ainda este mês. O cenário financeiro global está passando por uma transformação significativa, impulsionada pela adoção internacional dos padrões de Basileia III
e ISO 20022. Uma atualização recente da Goldilocks Global Banking News esclarece como essas reformas visam fortalecer os sistemas bancários em todo o mundo. Ao adotar um modelo em que as moedas são lastreadas por ativos tangíveis, como ouro e prata, esses padrões buscam prevenir o tipo de instabilidade sistêmica observada durante a crise financeira. Esse movimento não é meramente teórico, trata-se de uma mudança regulatória ativa destinada a incutir maior confiança e resiliência na estrutura monetária internacional. Diversas nações estão na vanguarda dessa transição, cada uma com sua própria abordagem estratégica. O Iraque, por exemplo, está executando um plano de reformas para o período de 2024 a 2026, com o apoio de consultores internacionais para fortalecer o dinar iraquiano e garantir que sua infraestrutura bancária atenda a esses rigorosos padrões globais. Enquanto isso, o Vietnã está trilhando um caminho singular, lastreando sua moeda, o Dong, em ouro e prata, capitalizando o forte crescimento dos seus ativos domésticos. A Indonésia também está avançando, centrando-se na gestão sofisticada das taxas de câmbio para se alinhar às diretrizes de Basileia III. Esses desenvolvimentos indicam um movimento sistemático em direção à transparência lastreada em ativos em escala global. O ponto central dessa narrativa é a expectativa de um evento de liquidez global. À medida que as nações se adaptam a essas reformas, os ativos e as moedas estrangeiras estão sendo recalibrados, alterando fundamentalmente a forma como o comércio internacional é conduzido. Há uma clara tendência de redução da dependência do dólar americano, com mais países priorizando a força de suas próprias moedas. Essa transição está sendo apoiada por ajustes do Federal Reserve, que está facilitando a liquidez necessária para ajudar os bancos a navegar nesse novo ambiente. É um processo complexo, mas que, segundo relatos, se reflete em dados recentes do Fundo Monetário Internacional, que apontam para uma trajetória positiva para um grande número de moedas globais. Para quem acompanha essas mudanças, a perspectiva de uma reavaliação cambial global continua sendo um ponto focal importante. A Goldilocks Global Banking News enfatiza a importância do preparo durante esse período de transição, oferecendo recursos e orientações para quem busca compreender essas mudanças macroeconômicas. À medida que nos aproximamos de uma nova era de operações financeiras, manter-se informado por meio de fontes confiáveis é essencial para qualquer pessoa interessada no futuro da economia global. Bom, pessoal, esses são os artigos, né? Numerosos, extensos, delineados em muito conhecimento. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham extraído informações importantes, né? Esse cenário ele é muito abrangente, ele é diversificado, existem muitas linhas tênues que levam a um mesmo objetivo, a uma mesma colocação, cronologia. Eu espero estar sendo um bom canal de informações à comunidade, reunindo o máximo que eu posso, né, nesse grande mar de informação e desinformação. E pessoal, você que chegou até aqui, muito obrigado pela paciência, pela visualização. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva, torne essa família cada vez maior. Deixe o seu like como contribuição, hype os meus vídeos, deixe o seu comentário e ative o sininho para todas as notificações. Um beijo do seu capitão intergaláctico interespacial Danilo Sérgio. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. E unidos uma grande voz. Ao infinito e além.
E sempre além, meus amigos, eu volto amanhã com novidades, domingo. Espero que vocês continuem tendo um excelente sábado maravilhoso e que seja um domingo de muita paz, prosperidade, descanso, o aproveitamento de um feriado, né, prolongado com este fim de semana. Muito amor, justiça, saúde, bênção sem fronteiras e sem medidas, pessoal. E tudo de bom, e estamos seguindo nessa grande luta. Até amanhã, se Deus quiser, meus amigos. Tchau, tchau.